Bruno, o que eu devo fazer em cada etapa da minha preparação? Primeira coisa, você precisa saber que a sua preparação está dividida em 3 etapas. Tem a largada, lembra que é uma competição, você vai competir com outras pessoas? Então, uma corrida, né? Uma competição sempre tem uma largada, a corrida propriamente dita e aquela arrancada final. A largada é ali de às 3, né? 1 a 3 primeiras semanas de estudo. A corrida é o estudo até 1 a 2 meses antes do vestibular. E a arrancada final é ali faltando 1 a 2 meses para o vestibular. A largada é quando você vai preparar tudo para o seu vestibular. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir um objetivo. Que objetivo? Você tem que definir o seguinte: qual curso você quer fazer, em qual faculdade você quer fazer e qual vestibular que você vai prestar. É uma combinação entre curso, faculdade e vestibular. Bruno, eu quero fazer medicina. Você quer fazer medicina onde? Curso, medicina, na USP. Quero fazer medicina na USP. Qual vestibular? O vestibular é a FUVEST. Bruno, quero fazer engenharia, curso engenharia, faculdade, na UFMG. Beleza, então o vestibular é o Enem. Você tem que saber isso. Uma vez que você definiu esse objetivo, você vai identificar os resultados que você precisa alcançar para passar, né? Qual é o resultado que eu estou falando? Assim, média no vestibular, desempenho em cada prova. No caso do Enem, a gente tem 2 provas, né? Uma no primeiro dia, outra no segundo dia. Na FUVEST é 1 dia só de prova. Né? No ITA são 3 dias de prova. Você só faz os últimos 2 se você for bem no primeiro dia, né? Então você tem que saber o desempenho em cada prova. E aí é o seu desempenho também em cada disciplina. Por que você está falando isso, Bruno? Porque no ITA, vamos pensar no ITA. No ITA, eu quero fazer a diferença em matemática. Cara, matemática, todo mundo que passa no ITA faz mais de 80% da prova. Então, não é ali que você vai tirar a diferença. Você tem que fazer 80%, 85% da prova de matemática do ITA para você participar do jogo. Para você ter um diferencial, você precisa mandar bem na prova de redação, que é onde a galera do ITA vai mal, entendeu? Vou fazer o Enem. Não adianta você querer tirar uma nota muito alta no Enem com base no que você vai tirar em ciências da natureza, em ciências humanas. Porque a nota de ciências humanas tradicionalmente é baixa, a de linguagens tradicionalmente é baixa. Mesmo que o nível de acerto seja muito alto, para um mesmo número de acertos em matemática e em linguagens, a nota de matemática é maior, normalmente. Se eu acertar 40 questões em linguagens, eu vou tirar ali 700 e alguma coisa no Enem. Se eu acertar 40 questões em matemática no Enem, eu vou tirar mais de 900 na prova do Enem. Então você tem que saber essas coisas. Com base nessas informações e nos resultados que você precisa alcançar, com base nos resultados que você precisa alcançar e no volume de conteúdo, o que você vai fazer? Você define a sua carga horária semanal de cada disciplina. Ou seja, você vai definir quanto que você vai estudar, quanto tempo você vai estudar cada disciplina. Como assim, Bruno? Primeiro, noções básicas aqui. Matemática é uma disciplina que você deve estudar todos os dias. Por quê? Porque matemática, o conteúdo, ele não é tão longo assim no caso do Enem, né? Mas a matemática, para todos os vestibulares, é a matéria que é base para todas as outras, praticamente, por causa do raciocínio lógico. Então ela é base para a própria matemática, para química, física, até biologia, você precisa saber um pouco de matemática. Então você estuda matemática todo dia, tá? E o brasileiro, naturalmente, é ruim em matemática, a maioria das pessoas é ruim em matemática. Então, se você for bom em matemática, você vai passar na frente dos outros. No caso do Enem, se você tira uma nota muito boa em matemática é uma matéria que você pode tirar mais de 900. No caso do Enem, isso acontece, né? Outra matéria que dá para você tirar uma nota muito alta é redação. Então, por que eu estou te falando isso aqui? Redação é tão importante quanto matemática, mas o volume de conteúdo é pequeno. Por quê? Porque redação é prática, você tem que fazer muita redação para você ficar bom. Então você não vai estudar redação todos os dias, não precisa, porque o volume é pequeno, basta você fazer umas 2 redações por semana, sabendo, com embasamento teórico, você vai mandar bem. As demais disciplinas não são tão relevantes
quanto matemática. Ou seja, não é que a disciplina, você está falando que história não é... Não estou falando isso. Eu estou falando que a nota de história não é o que vai diferenciar a sua aprovação, entendeu? Porque todo mundo vai tirar mais ou menos o mesmo tanto, vai fazer diferença mesmo na matemática. Então, não é tão relevante quanto matemática na nota, na média final. Porém, o volume de conteúdo é maior que o da redação. Então, significa que você não vai estudar tanto as outras matérias quanto matemática, mas você vai estudar mais do que redação. Se redação você vai estudar 3, 4 horas por semana e matemática você vai estudar 10, as outras matérias é alguma coisa ali no meio. E aí você tem que ir pesando. Tipo assim, Bruno, eu vou estudar filosofia todos os dias. Beleza, mas não precisa. Vai, inclusive, te atrapalhar nas outras matérias que tem um peso maior. Então, você precisa ter essa noção. Uma vez que você tem aqui, com base nessas informações no volume de conteúdo, você define a carga horária semanal de cada disciplina. Com base nessas informações, você vai para a próxima etapa, que é o seguinte: o seu plano de estudos deve conter um horário de estudos. Tem que ter uma rotina de estudos para você seguir. Primeiro, alguns princípios aqui. Primeiro princípio: horário de estudos é diferente de cronograma de estudos. Eu já falei isso algumas vezes, tem vídeos no YouTube onde eu falo isso, mas no final das contas o cronograma de estudos é a sequência que você vai estudar ao longo de toda a preparação. O horário de estudos é o que você vai estudar durante a semana, é a sua rotina semanal de estudos. Outra coisa, o horário de estudos, tem um cachorro latindo, o horário de estudos deve se adaptar à sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar um horário de estudos que foi feito para uma outra pessoa e querer seguir, porque de repente a sua realidade é diferente da realidade da outra pessoa. Outro princípio que você precisa seguir é: você precisa ter um dia de folga por semana. Até Deus descansou no 7º dia. Por que você é bonitão da balachita que vai estudar 7 dias por semana? Vai dar pau, entendeu? Não adianta você, vou estudar 7 dias por semana. Não vai rolar. Vai dar problema. Você vai estafar uma hora, vai dar burnout, vai dar algum problema, entendeu? Tem que ter um dia da semana para descansar. E também você vai precisar de tempo livre para imprevistos. Não existe aquela pessoa que estuda todos os dias, todas as horas está acordado, só para comer. Não existe isso na prática. Pode até existir um ou outro, mas são poucas pessoas, então não adianta você ficar preocupado com isso. Dados esses princípios, eu vou te passar agora os passos para você construir o seu horário de estudos. O primeiro passo é criar uma planilha, pode ser no papel, com 7 colunas e 16 linhas. Por que 7 colunas? Uma para cada dia da semana. E por que 16 linhas? Uma para cada hora que você não está dormindo. Bruno, você está falando que eu tenho que dormir 8 horas por noite? Exatamente, você tem que dormir 8 horas por noite para ter uma noite de sono boa. Bruno, posso dormir 6, 7? Aí um pouco vai de cada um, mas o importante é que você tem que dormir. Porque se você não dorme, a informação não é salva da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, para a memória definitiva. Depois que você montou essa planilha, você vai pegar a planilha e vai marcar os horários que você não pode estudar. Por quê? Porque você está, tá almoçando, jantando, tem médico, essas coisas. Você não pode estudar nesses horários. Aí o próximo passo é marcar os horários que você não quer estudar. Vai que você namora, igual meu colega, né, meu conhecido. Namora com uma menina que já faz faculdade, todo sábado ela quer encontrar com ele para ir pro barzinho, Então, beleza. Então, sábado de tarde você não vai estudar. Você quer estar lá com a pessoa que você namora, com sua namorada, ou com seu namorado, enfim. Você não quer estudar por algum motivo, tá? Mas você poderia estudar, só que você não quer. Eu não gosto de estudar na quarta-feira à noite. Por quê? Porque tem jogo do Galo. Antigamente, os cruzeirenses, eles também não gostavam de estudar na quarta-noite. Agora eles não têm esse problema mais. Eles não podem estudar na terça. Por quê? Porque terça é o dia que joga o time da Série B, entendeu? Eu, como torço pro Atlético Mineiro, que é um time que está na Série A, né? Eu não posso estudar quarta-noite. Por quê? Porque quarta-noite tem jogo do Galo. E eu quero ver o jogo do Galo. E aí você vai marcar, depois que você fez isso, você vai marcar os horários que você vai estudar. Porque também, olha só, seria uma falta de vergonha na cara muito grande da sua parte
Se você marca os horários que você não pode estudar, marca os horários que você não quer estudar, e na hora dos horários de você estudar, você não cumpre com o seu combinado, né, com você mesmo. Então é até para te deixar com vergonha aqui, tá bom? Tá? Então isso é a parte inicial da sua preparação, que vai durar aí de 1 a 3 semanas. Por que 3 semanas, Bruno? Eu vou demorar 3 semanas para montar um horário de estudos? Não, você vai demorar 3 semanas talvez para se adaptar ao seu horário de estudos. Mas montar, você vai fazer isso rapidinho, tá? Isso é rapidinho de fazer. Aí vamos para a corrida, tá? A corrida é o que você tem que fazer. O que fazer? Seguir o seu plano de estudos. É isso que você tem que fazer na corrida, entendeu? Bruno, como que eu vou fazer isso? Como fazer? Primeiro, você tem que fazer exercícios todos os dias. Todo dia você tem que praticar. Vai ter dia que você não vai assistir aula? Vai. Nesse dia você vai fazer exercício. Vai ter dia que você não vai fazer exercício? Não. Todo dia de estudo tem que fazer exercício. Redação conta como exercício? Conta. Mas todo dia você tem que fazer exercício. Por quê? Porque você não pode deixar o conhecimento dormir, né? Você não pode deixar a aula que você assistiu dormir. Você tem que assistir a aula e fazer o exercício no mesmo dia para o seu cérebro entender que aquela parada é importante e salvar a memória de longo prazo, para no dia do vestibular ele ir lá e consultar essa informação. Então, a primeira coisa é aula dada, aula estudada hoje. Assistiu a aula hoje? Então você vai fazer exercício hoje. Leu o livro hoje? Vai fazer exercício hoje. E aí, você precisa estudar os conteúdos na ordem correta. E tem outra coisa, domine um assunto antes de avançar para o próximo. Isso aqui é uma técnica muito importante para você não precisar revisar. Isso aqui vai evitar que você precise fazer várias revisões, tá? Tem uma aula dentro da plataforma onde eu falo sobre como você estuda sem precisar fazer revisão. Na verdade, dentro da plataforma tem aulas onde eu aprofundo em cada um desses temas que foram falados aqui. Todos esses temas que você está vendo, que você viu, que você vai ver dentro dessa sequência, tem uma aula de aprofundamento para eles, tá? Que fica guardada lá dentro da mentoria. E as mais importantes eu deixei nessa área da plataforma que você tem acesso. Mas o fato é, para você não precisar fazer revisão, você tem que estudar os assuntos na ordem correta. Tem uma aula onde eu falo, como que você vai estudar para você não precisar revisar, como que você vai combater as curvas de esquecimento para combater as curvas de esquecimento. Tudo isso é importante. Tem algumas boas práticas dos aprovados. Que boas práticas seriam essas? Fazer pelo menos uma redação por semana. Como assim, Bruno? Porque a redação é muito importante. Se você quer passar no vestibular e a redação pesa muito na nota, você tem que saber fazer redação. Então, quem passa faz pelo menos uma por semana, tá? E estudar matemática todos os dias. Ou, se não for todos os dias, é praticamente todos os dias. Praticamente todos os dias. Isso é uma coisa que as pessoas que vão passar fazem. E a outra é fazer simulados. Então, você tem lá os simulados dentro da plataforma, você tem que fazer os simulados para você treinar para o dia da prova. Depois que você passou por esse processo, vem a arrancada final. O que é a arrancada final? A arrancada final é justamente resolução de provas antigas. E você vai fazer essas provas antigas como se fossem simulados, tá? Ou seja, como se fosse prova de verdade. Você vai fazer, vai separar um horário. Eu explico direitinho dentro da plataforma, tem uma aula que eu falo, aprofundo esse assunto, e aí você tem que seguir o que está ensinado naquela aula. Mas em linhas gerais é isso, você vai fazer do mesmo. Fazer como se fosse um simulado. Ou seja, prova de verdade, no dia da prova. Vai. Por que esse processo é importante? Porque esse processo é tão importante. Primeiro, porque você vai se familiarizar, então vai rolar uma familiarização com a prova. Você vai se familiarizar com a prova. E nesse processo que você estiver estudando, tem uma aula também onde eu falo assim, eu ensino como estudar por provas antigas. Nesse processo, você vai descobrir quais são as lacunas no seu conhecimento. Então, vai te mostrar as lacunas no seu conhecimento. E olha só que interessante, se ao longo da preparação você estuda na ordem correta, domina um conteúdo antes de avançar para o próximo, quando chegar lá
na resolução de prova, você vai ter menos lacunas para cobrir. Então, ainda vai ter lacunas, você vai cobrir essas lacunas fazendo provas antigas e você vai treinar para a prova, para o dia da prova, entendeu? O que mais? Por que esse processo é importante? Porque é o estudo com foco no seu objetivo. Porque uma vez que você está estudando, pensando no Enem, estudando os assuntos que caem no Enem na ordem correta, fazendo vários anos de provas antigas do Enem, você está focado, o seu foco total está na prova do Enem. E aí não tem como você não passar, você vai passar, entendeu?